Hoje vamos falar aí de trovadorismo. É, Trovadorismo é a literatura da Idade Média, né? Vai aí do século XII, né? Dos primórdios aí até o século XV. Foi um movimento poético, né? Em Portugal, escrito em galego-português. O que que é galego-português? É um português aí antes do português que a gente conhece, né? Um pré-português, né? E por que chama trovadorismo? Por causa do trovador. O que é o trovador, mano? O trovador é o cabra que canta, né? Que o poeta, né? O que era o cara nobre, né? O cara que compunha as obras, né? É esse cabra aí, mano. O contexto histórico daquele período é Idade Média, né? Literatura da Idade Média na Idade Média. Tipo, é na época que a igreja aí tem grande poder, grande influência, né? A igreja aí manda em tudo e a história do teocentrismo, né? O teocentrismo aí, Deus acima de todas as coisas, né? A igreja era uma instituição não só religiosa, mas uma instituição política também, né? A igreja aí, ela controlava todas as obras que eram produzidas, né? Nenhuma obra, todas as obras que existiam, nenhuma podia contrariar a igreja, né? Então era uma coisa assim desse tipo mesmo. A igreja mandava em tudo e era desse jeito, ponto final. Tinha também o feudalismo, né? Era uma sociedade feudal, né? Tinha as cruzadas, tinha a peste negra, né? A doença aí que assolou aí grande parte da Europa, né? Era uma sociedade bem tacanha mesmo, bem terrível, né? Tinha aquela história lá de sucerania e vassalagem, né? Servos, nobreza. Tinha o negócio de que as pessoas, né? A sociedade não tinha mobilidade social. Como assim? É, Você não podia ascender na vida. Você nascia pobre, morria pobre e era sempre pobre. Ou você nascia rico e seria sempre rico. É tipo isso. E era desse jeito, mano. A sociedade tinha muita doença, né? Peste negra, né? Cruzadas. Esse é o contexto histórico daquela época. Vamos às características. Escrito em galego-português, né? Como a gente tinha falado. Os poemas, eles eram declamados, né? Acompanhados aí por instrumentos musicais, eram cantigas, né? Por que que os poemas eram cantados? Para facilitar a memorização. Porque muita gente naquele período eram analfabetos, né? Analfabeto, né? Tinha que ser com a linguagem simples, né? Para facilitar a difusão da obra. Então tinha que ser cantiga, né? Tinha que ser acompanhado com instrumentos musicais para facilitar a memorização. E essas cantigas, elas eram escritas à mão, né? Escritas à mão aí eram agrupadas em cancioneiros. O que que são cancioneiros? São os livros com essas obras, né? Com essas cantigas e tudo mais. E, tipo, os cancioneiros, eles são essas obras aí e tal, né? São esses livros e os historiadores eles sabem da existência de três cancioneiros, não é? O cancioneiro da ajuda, cancioneiro da biblioteca e cancioneiro do Vaticano. As cantigas eram divididas aí em dois gêneros poéticos, a lírica e a sátira, né? Tipo, lírica é relacionado aí a sentimento, né? O estado de espírito da pessoa, as preocupações, né? Os amores e tudo mais. E a sátira é para criticar, né? Alguém e tudo mais, falar mal, é isso aí, mano. Então, tudo isso daí foi no primeiro momento, né? Na poesia, né? Dentro da lírica, a gente tem aí as poesias de amigo, poesias de amor. Dentro da sátira, a gente tem as poesias de escárnio, poesias de maldizer. Então, as cantigas de amigo, né, eram de uma temática, de uma elaboração mais simples, né? Feita aí pelo eu lírico feminino, né? Amigo aqui
não é amigo, significa amante, significa namorado, significa o amado da mulher. E é uma temática mais simples e tudo mais, é lírico feminino. Tipo, a gente sabe que naquela época a mulher não sabia ler. Não sabia ler e tudo mais, então era o homem que escrevia, mas a mulher que ia lá, era a voz era feminina. E o lírico é feminino. E o que é o lírico? O lírico é a voz que se manifesta dentro do texto, né? A voz que fala. Nas cantigas de amigo tinha um predomínio maior da musicalidade. Não que na cantiga de amor não tinha, mas aqui tinha um predomínio maior, sabe? Um predomínio maior da musicalidade. O assunto principal daqui era a mulher que tinha o marido que foi pra guerra. Então, o namorado da moça partiu, né? O amigo dela partiu, foi pra guerra e tudo, mas ele vai voltar, porque aqui, a cantiga de amigo, o amor, ele se concretiza. Ele se concretiza. Já na cantiga de amor, né, que a gente vai falar já já, o amor não se concretiza. Então aqui é uma coisa mais simples, cantiga de amigo, né, um ambiente pastoril, né, um campo, né, um ambiente rural, né, uma moça camponesa e tudo mais. Então o amor aqui se concretiza. E na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. É uma poesia mais elaborada. O amor aqui não se concretiza de jeito nenhum. O eu lírico, né? A voz que se manifesta dentro do poema. E, tipo, o homem escreve para sua mulher amada. Ele escreve para sua donzela, escreve para sua mulher, entendeu? O assunto principal daqui é o sofrimento amoroso, né? O eu lírico perante uma mulher idealizada, uma mulher distante, né? Tem aquela história do amor não correspondido, né? Você quer muita mulher e a mulher, tipo, tá nem aí pra você. Tem a história da coita amorosa. O que é a coita amorosa? Coita significa que coitado, né? Coita amorosa é o sofrimento, é o padecimento do homem em relação à mulher. Tem a história da vassalagem amorosa. O que é vassalagem amorosa, né? O cara se coloca aos pés da mulher amada. Ele é submisso, ele se joga no chão mesmo. Ele se usa de tapete pra mulher. É isso aí, mano. Tem aquela história também de amor cortês. O que é, mano? Amor cortês são as regras para o amor. Porque como que já que é uma poesia muito elaborada, então você não pode é, cantar a mulher de qualquer jeito. Você tem que ter a maneira de se portar perante a mulher. Tipo, você é o modo como você dá em cima dela, entendeu? É uma coisa diferente, é o amor cortês. Então, cantigas de amigo, lírico feminino, uma coisa menos elaborada, né? Cantigas de amor é o lírico masculino, uma coisa mais elaborada, né? Submissão e tudo. Cantiga de amigo ali, o assunto principal é a mulher o homem que vai pra guerra, a moça fica sozinha em casa lá e tudo mais, esperando ele, conversando com as árvores, conversando com as amigas e tudo mais. Tudo isso daqui foi no primeiro momento. Ainda no primeiro momento temos a sátira. Sátira é as cantigas satíricas, né? A poesia satírica é subdividida em cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. Sátira é zombar, é tirar sarro, é criticar, né? Alguém com muito humor, um humor ácido, uma coisa assim bem absurda mesmo. Tipo, as cantigas de maldizer, cantiga de maldizer, criticava, satirizava a pessoa de uma maneira direta, né? Uma maneira bem ofensiva, agressiva. Você cita nome mesmo, usa palavrão, usa baixo calão, sabe? Não tem disfarce nenhum. Então, é uma sátira direta na cantiga de maldizer. Na cantiga de escárnio, é uma sátira indireta. Tipo, usa ali ironia, né? Não cita nomes, né? Mas cita ali os tipos sociais, né? Por exemplo, o padre, a figura religiosa, o político e tudo mais. Só que
é uma maneira indireta, é uma sátira indireta. Então, isso aqui foi o primeiro momento, né, do trovadorismo, né, da poesia, até colocar aqui poesia. E no segundo momento, a gente vai ter aí, eu vou até colocar aqui, segundo momento, a poesia palaciana, a poesia historiográfica e o teatro. Na poesia palaciana, é o afastamento entre poesia e música, né? Ela passa a ser texto para ser lido aqui na poesia palaciana, porque antes era só música e tudo mais, agora é texto, é textão mesmo, é para ler, e a nobreza que vai ver, né, declamado para a nobreza. Isso é a poesia palaciana, né? Passa a sair da ralé e passa a ir para dentro dos palácios, por isso que chama poesia palaciana. Temos a poesia historiográfica, né, que são crônicas, né, baseada em crônicas descritivas, né, a respeito de um acontecimento, né, de um contexto histórico, de um momento histórico. Então, são crônicas descritivas. Vou até colocar aqui, poesia palaciana, afastamento da poesia e da música, e aqui são crônicas descritivas. Ainda dentro da poesia historiográfica, houve um homem que se destacou muito, foi o Fernão Lopes. Fernão Lopes, ele fazia crônicas, né, dotadas aí de imparcialidade, né, então ele não mostrava sua opinião, ele usava aí os fatos, né, e procurava se pautar na realidade, na objetividade. Então é o Fernão Lopes, o homem que se destacou na poesia historiográfica. Vou colocar aqui, Fernão Lopes. E o teatro, né, uma, é, houve uma ruptura aí na forma de fazer literatura, né? O teatro ele é usado para o teatro ele antigamente ele só era usado para falar de religião. E aí começa meio que se afastar, entendeu? De ficar falando esses negócios de religião, vai começar a falar sobre outros temas, né? Assuntos aí relacionados à sociedade, né? Tudo mais. Então, foi uma ruptura na forma de fazer literatura, né? Começou a fazer literatura de uma maneira diferente, em vez de ficar falando só de religião. E, tipo, um cabra que se destacou muito no teatro foi um Gil Vicente. Gil Vicente era... ele não tinha, tipo, vinculação ali com... nas suas peças não tinha vinculação com a igreja, ele usava ali humor, usava, né, coisas aí para conscientizar o homem, conscientizar a sociedade, né? Ele tinha a intenção de falar das atitudes mundanas do homem. Esse era Gil Vicente. Gil Vicente é o precursor do teatro. Então, o teatro foi um modo diferente de fazer literatura, né? Se desvinculando da igreja, né? Falar do homem, né? O homem é um traste e tudo mais, para ver se ele se conscientiza e tudo, e, né? Em relação às coisas aí da vida. E, tipo, aqui, no segundo momento, é a prosa. Aqui, ó, no primeiro momento é a poesia. Eu vou até colocar aqui, ó, primeiro momento, né? E aqui é o segundo momento, é a prosa. Na prosa também tínhamos as famosas novelas de cavalaria. Eram narrativas em versos, né? Falando aí dos cavaleiros, né? Falando aí da bravura dos cavaleiros, né? Falando que os cavaleiros aí seguiam aí os ideais cristãos, estavam prontos para morrer pela igreja e entregar sua vida aí por Deus. Eram homens incorruptíveis, homens com muita bravura, né? Eram nobres, honrados, né? Isso daí são as novelas de cavalaria, né? Eram narrativas em verso. São histórias aí que relatam os grandes feitos dos cavaleiros, né? Sua coragem, né? Então são histórias do mundo medieval. São as novelas de cavalaria.